Olá, queridos, desejo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma grande alegria tê-lo aqui conosco em nosso canal. Peço que você que ainda não se inscreveu, dá o seu like aí, deixa o seu comentário aí embaixo e compartilhe o link do nosso canal para que outras pessoas possam também ser edificadas por esta mensagem. Eu quero compartilhar algo com vocês aqui sobre a dinastia de Judá, o Reino do Sul. Eu quero aplicar neste exato momento que lições podemos aprender com toda essa dinastia de Judá. Mas para isso, eu quero que você entenda, tá? Que o reino de Israel, ele foi dividido. Foi dividido. Nós vamos entender que isso aconteceu no reinado de Roboão, que foi o filho de Salomão. Nós sabemos que Israel, ele teve o primeiro rei, que foi Saul, depois o segundo rei foi Davi, e o terceiro rei foi Salomão. Cada um desses reis reinou por um período de 40 anos. Tá? Mas quando chegou no filho de Salomão, que foi Roboão, o reino foi dividido. Então ficou o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, são 20 reis. E o reino do sul, Judá, são 19 e uma rainha. O que eu quero falar neste exato momento é sobre a dinastia de Judá. Nós vamos entender biblicamente que tanto o reino do norte, Israel, foi para o cativeiro, e também o reino do sul, Judá, foi para o cativeiro. Mas só que o cativeiro do reino do norte foi pelos assírios, que foi no ano aproximadamente 722 a.C. Mas o cativeiro do sul, Judá, foi pelos caldeus, pelos babilônicos. Mas só que esse cativeiro de Judá foi em 3 etapas, foi em 3 levas. A primeira leva começou-se em 605 a.C. A segunda leva, ela foi em 597 a.C. E a terceira leva foi em 586 a.C. Então vamos ver que lições podemos aprender com toda essa dinastia, com esses 19 reis e uma rainha de Judá. Continue comigo até o final desse vídeo, nós vamos tirar algumas lições aqui. Que lições podemos tirar, tanto lições boas ou tanto lições ruins, para nós não fazermos semelhantes sobre esses reis. Então vejamos, vamos começar falando sobre o primeiro reino, aonde que começou-se a divisão. Começou-se com Roboão, que é o filho de Salomão. Ele foi aquele que, quando começou a reinar, ele foi pressionado pelas pessoas para não ter o mesmo tratamento que o seu pai havia dado. Mas aí o que ele fez? Ele buscou conselho dos anciões e depois buscou conselho dos jovens. Ou seja, então ele deixou o conselho dos anciões e acatou o conselho dos jovens que havia crescido com ele. E que conselhos foram esses? De que ele não queria servir ao povo, porque os anciões falou para que ele servisse ao povo. E também ele disse assim, falaram para eles assim, jovem, ó, teu pai feriu com açoites, você vai ferir com escorpiões. Fala para eles que o dedo mínimo seu é mais grosso do que os lombos do teu pai. Então veja, Roboão, o que ele fez? Ele não ouviu o conselho dos anciões, que era para ele servir ao povo, não tratar o povo com dureza. E isso então trouxe esta divisão. Tem pessoa que fala que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Não. Existem conselhos bons, né, através dos anciões, dos idosos. Buscamos conselho sim, quando tiver que tomar
alguma decisão, busque conselho dos anciões, busque conselho do Senhor. Não tome nenhuma decisão precipitada, ou seja, a decisão precipitada. Mas ainda que ele, Roboão, ele pediu 3 dias. Ele ainda pediu 3 dias. Ainda houve um tempo para ele pensar, refletir naquilo que ele ia fazer. Mas mesmo em 3 dias ele tomou a decisão errada. Deixou o conselho dos anciões, não aceitou o conselho dos anciões e acatou o conselho dos jovens. E isso foi uma decepção. Então causou-se uma divisão. O que podemos aprender com esse segundo rei que foi Abias? Abias, nós vamos ver que o seu reinado foi um reinado que sempre foi de guerra. Sempre houve guerra entre Roboão, nós vamos ver aí, e Roboão e Jeroboão em seus dias, ou seja, foi um reino sem paz. Foi um reino inquieto, que não teve a paz. Então, nós precisamos buscar essa paz que vem do Senhor. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa paz não é ausência de guerra, mas é uma paz interior que você tem, que vai nos fazer você vencer as guerras. Então, o que podemos aprender com esse Abias é que precisamos ter a paz, e ele não teve paz. No seu reino foi guerra entre Roboão e Jeroboão. Houve conflito em todo o tempo do seu reino. E aí nós vamos ver Asa. O que podemos aprender com esse rei Asa? Esse rei Asa, ele foi um rei bom. Ele trouxe um grande avivamento. Mas ele, ao fim da sua vida, ele, em vez de buscar o Senhor, buscar o socorro do Senhor, ele foi consultar aos médicos, buscar aos médicos. Ou seja, por mais que Asa trouxe esse grande avivamento, no final da sua carreira, ele não confiou no Senhor. Mas a Bíblia diz que ele sempre procurou agradar também ao Senhor. Ainda que ele foi corrigido também por ter feito algumas alianças, com a Síria, mas ele foi corrigido. O profeta chamado Anani repreende ele, e veja que ele chegou até a prender a ele ainda, porque ele não quis ouvir a voz do profeta. Então, o que podemos aprender com esse rei Asa? Precisamos nos preocupar com um grande avivamento, mas também precisamos preocupar em manter essa chama acesa, esse avivamento. Precisamos ter uma confiança total no Senhor, não a meia confiança. Aí nós vamos ver, houve o primeiro, segundo, terceiro, quarto rei, que foi o rei Josafá. Josafá, nós vamos entender que ele foi um rei bom, ele trouxe também um grande avivamento, mas ele foi também corrigido por querer fazer várias alianças com pessoas ímpias, com pessoas que não temem, que não confiou no Senhor, como foi o rei Acabe. Então, não podemos fazer aliança com o mundo, não podemos ser compromissados com aqueles que não temem ao Senhor. E aí vem o quinto, é Jeorão. O que podemos aprender sobre esse rei Jeorão? Jeorão, ele morreu, de uma enfermidade incurável. Tudo isso foi porque ele fez aquilo que não agradou ao Senhor. Quando ele começou a reinar, o que ele fez? Ele matou todos os seus irmãos. Ou seja, ele foi um rei cruel. Ele agiu com crueldade, matou todos os seus irmãos. Então, não podemos agir com crueldade. E a Bíblia faz questão de dizer que ele, quando morreu, esse rei Jeorão, ele morreu sem deixar saudades.
Ele morreu sem deixar saudades. Veja que esse rei Jorão, ele não foi sepultado no sepulcro dos reis. E dessa enfermidade dele foi uma carta que veio escrita pelo profeta Elias sobre todo esse acontecimento. E final de tudo, o final da sua vida foi trágico. Ninguém sentiu saudade dele. A Bíblia diz que a memória do justo é abençoada. Será que nós, quando morrermos, nós vamos deixar saudades? Cabe aqui para nós, refletirmos. Veja que ele não foi sepultado no sepulcro dos reis e era rei. E a Bíblia diz que Joiada, que não era rei, era sacerdote, ele foi honrado como rei. Veja só esta inversão. Mas Joiada, ele foi um sacerdote fiel, ele foi um sacerdote temente ao Senhor. Aí veio esse outro chamado Acasias. Acasias. Que lições podemos tirar com Acasias? Quem foi Acasias? Esse Acasias aqui é o filho de Jeorão. Filho de Jeorão é um genro de Acabe, Genro de Acabe, que nós vamos entender também que ele é filho de Atalia. Então veja, esse rei aqui, ele foi um rei ruim, Ele não teve um bom governo. Por quê? Aí nós vamos entender que há uma emenda aqui, porque a Atalia, que é essa rainha, essa única rainha que governou, essa Atalia, ela foi esposa de Jeorão, tá? Que é quem? Filho de Josafá. E quem foi Josafá? Foi aquele rei fiel, foi aquele rei temente ao Senhor. Veja, Atalia, então, esposa de Jeroão, que é filho de Josafá, casou-se com Jeorão, filho de Josafá, que foi aquele fiel temente ao Senhor. Então, veja que aqui agora já houve-se uma mistura. A mistura sempre faz nós se corrompermos, não podemos se misturar. Quando essa Atalia, então, entra, que ela senta no trono, ela pediu para matar toda a descendência real, a descendência davídica, a descendência que viria o Messias. Veja, quase que aniquila toda a descendência messiânica. Mas graças a Deus que houve Joseba, que escondeu o menino Joás ali no templo, ele foi guardado e protegido. Graças a Deus. Então veja, no reinado de Atalia, essa rainha, houve-se uma mistura. Deus não aceita mistura, Deus não aceita o misticismo, queridos. E essa mistura trouxe grandes problemas. Quando ela entrou, ela começou a governar, pediu para matar toda a descendência real. Então veja, não podemos se misturar. Aí vem o outro rei, que é o rei Joás. Joás, ele serviu a Deus enquanto Joiada estava vivo. Que lições podemos aprender com esse rei Joás, que foi aquele que foi escondido por Joseba, sua tia? Precisamos ser firmes e constantes. Sabe aquela esposa, ela é crente fiel, o esposo morre, ela desvia. O esposo é crente fiel, a esposa morre, ele desvia. Joás, ele serviu a Deus enquanto Joiada, que era o sacerdote, estava com ele, ajudava ele. Mas quando esse sacerdote morreu, ele se desvia, se corrompeu. Ou seja, ele usou de amuleto. Sabe aquelas pessoas que só vai com amuleto? Só vai quando alguém leva, quando alguém carrega ele. Ele não caminha com as suas próprias pernas. Precisamos caminhar com as nossas próprias pernas perante o Senhor. Aí vem o outro, que é Amazias. Quem foi esse Amazias? Amazias, o que ele fez? Ele agiu com vingança e justiça própria. Quando ele sentou no trono, ele matou os que matou o seu pai. Matou o que matou o seu pai. E no final, os servos veio a matar.
mas só não os filhos. Ele cumpriu a lei, entre aspas, ele cumpriu a lei. Porque a lei dizia que o filho não poderia, né, pagar pelos pecados do seu pai, pelo mal do seu pai. Ele cumpriu a lei até. Lá em Deuteronômio 24, 16 diz, Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Mas ele cumpriu a lei em parte, mas ele agiu com vingança. Ou seja, só porque matou o pai dele, ele quis matar todos que matou o pai dele. Ou seja, assim não podemos agir com vingança, como Amazias. Não podemos agir com vingança. Aí vem o outro rei, o rei chamado Azarias, que é Uzias, que é o mesmo que Uzias. Quem foi esse Uzias? Uzias, veja que no ano que morreu o rei Uzias, em Isaías 6, Isaías viu o Senhor. Não sabemos se foi antes ou depois, mas fala no ano. Tá. O que ele fez? Ele era rei e queria ser sacerdote. Veja, lá em Reis diz que ele reinou 52 anos, mas em Crônicas 55. Mas como parece que há uma divergência, não. É porque no final da sua carreira, por ele ter ficado leproso, Jotão, seu filho, continua ali como corregente, porque o leproso não poderia continuar reinando. Mas quando ele ficou forte, fortalecido, né, entrou no templo e quis queimar incenso, mas ele era rei, não era sacerdote. Então a lepra pegou na sua testa. Então seu fim foi trágico, morreu leproso. Com isso, veja que ele reinou muito. 52 anos é muito tempo, né? Mas ficou forte, fortalecido. Com Deus não existe aposentadoria, tantos anos de crente, tantos anos na igreja, não. Deus ele pune tanto aquele que tem 50 anos na igreja, tanto aquele que tem 2 anos. Deus não comete injustiça com ninguém. Se a pessoa fiz 50 anos fizer coisa errada e se arrepender no final, Deus perdoa. Mas também, se ele fizer 50 anos coisa errada e não pedir perdão no final da sua carreira, Deus não vai perdoar. Amém? Então não existe aposentadoria pela fidelidade ao Senhor. Precisamos ser fiel até a morte, até a vinda do Senhor Jesus. Então aí vem o outro rei, que é o Jotão. Jotão, ele quis servir a Deus sozinho. Ninguém serve a Deus sozinho. Ele não entrou no templo. Ele não entrou no templo. Não existe alguém querer servir a Deus sozinho, querer servir a Deus em casa. Ele não motivou o povo a adorar o Senhor. Isso trouxe um final trágico. O povo, né, fez o que bem entendia. Aí veio outro rei, que é o rei Acaz. O que podemos aprender com esse Acaz? Que lições podemos aprender? Nenhuma. Que lições que ele trouxe? Acaz quis copiar o modelo, o padrão, o sistema do mundo. Ele quis copiar um altar lá de Damasco. Não podemos copiar o sistema, o padrão do mundo. Aí veio seu filho, Ezequias, outro rei. Ezequias trouxe um grande avivamento. Foi um rei bom. Veja que Ezequias, ele não imitou o seu pai Acaz, mas ele imitou o rei Davi, ou seja, um modelo. Talvez você, filho, você que está me ouvindo, talvez você não tenha um pai como referência, mas imita. Se você tem um avô de referência, imita ele. Se você tem um bisavô de referência, imita ele. Se você tem um irmão de referência, imita ele. Não importa, amém? Busque alguém com reverência para que você venha imitar. Ele imitou Davi, trouxe um grande avivamento. Mas no fim da sua vida, houve-se uma enfermidade. Deus acrescenta a ele mais 15 anos. Mas houve-se algumas coisas que ele mostrou para os babilônicos que não deveria mostrar. Não podemos também mostrar os tesouros, aquilo que Deus tem dado para a Babilônia, para o mundo, para o sistema do mundo. Não vamos apresentar os nossos tesouros para o mundo. Aí vem o outro, seu filho, Manassés, que foi um rei. Manassés, ele começou mal, foi ao contrário. Ele começou mal, né? No fim,
ele se arrependeu. Veja, ele começou novo, né? 12 anos. Veja, mas no fim ele se arrependeu. Mas o que aconteceu para ele se arrepender? Foi para um espinhal. Às vezes Deus vai te levar em espinhal. Deus vai te levar em algum lugar para que você reconheça quem ele é verdadeiramente na sua vida. Há muitos que ainda vai e ainda não reconhece. Mas Manassés não. Ele foi no espinheiro. No meio do espinheiro, do espinhal, ele se arrependeu e Deus perdoou. E foi um dos reis piores de todos. Mas ele se arrependeu. Aí veio o rei Amon, né? Amon, os servos mataram em casa. Foi mal, morreu de morte trágica. Aí veio Josias. Josias foi um bom reino também, né? Ele foi aquele que trouxe um grande avivamento. Algo de Manassés refletiu nele. Josias, Deus já ia punir, mas ele orou, buscou o Senhor, confiou no Senhor. Deus adiou a sentença que ia trazer sobre o povo e não veio nos seus dias. Então veja, Josias, ele provocou o rei do Egito. E por fim ele morreu. Mas isso já tinha um plano de Deus, porque ele não ia ser levado para a Babilônia. Então vejamos, aí veio Joacás ou Jeoacás, né, o mesmo. Esse foi um rei mau também, em apenas 3 meses já fez muitas coisas e teve que pagar tributos, né, para Faraó Neco e tantas outras coisas. Aí veio outro rei, Jeoaquim. Jeoaquim, nós vamos dizer que ele foi um rei ruim. Né? Ele foi um rei ruim. Ele foi aquele que queimou a Bíblia, queimou esse escrito sagrado. Do contrário de Josias, né? Do contrário de Josias, que já, quando achou o livro da lei, a palavra do Senhor, houve-se uma mudança, houve-se um arrependimento. Inclusive é filho dele, né? Então veja, do contrário dele, esse Jeoaquim, ele queimou a palavra, ou seja, ele não valorizou a Bíblia, não valorizou os escritos da palavra do Senhor. Esse Jeoaquim, esse nome foi dado por Faraó Neco. Veja, o nome dele foi dado por Faraó Neco. Faraó Neco de Eliaquim para Jeoaquim. Aí veio outro rei, que é o nome semelhante, mas que é rei também, que é Joaquim. Os servos de Babilônia cerca ele e Sitia. Foi quando foi levado para a Babilônia. Ou seja, foi um rei mau também. Aí veio Matanias, que significa dom de Deus. Que aí o dom de Deus, ou seja, aí o rei, né, faraó Nabucodonosor, quer dizer, Nabucodonosor mudou para Zedequias, que significa a justiça de Deus. Quando se dava um nome a alguém, isso estava mostrando autoridade sobre alguma pessoa. Veja, Israel agora, já, os judeus tinham que pagar para viver na sua própria terra. Muitos nem eram sepultados mais. Olha o fim trágico do cativeiro. E agora o nome está sendo mudado. E agora um pagão está dando o nome, está mudando os seus nomes. Veja o fim de Israel. Isto levou eles ao cativeiro. Por quê, queridos? Isso refletiu nas suas desobediências. Fruto das suas desobediências. Veja que aqui, Zedequias, justiça de Deus. Fruto da justiça divina. Que o seu nome era Matanias, que é o dom de Deus. Ou seja, não é mais dom de Deus, é a justiça de Deus sobre eles. Ele se rebelou, né? Foi o último rei, se rebelou contra o rei da Babilônia. Se nós fazermos uma análise aqui, nós vamos pôr na balança desses 20 reis, incluída a rainha, né? São 19, incluída a rainha, 20 ao total, da dinastia de Judá. Se passarmos uma peneira, vai aparecer uns 4 que foram fiéis ainda ao Senhor, colocando na balança, como algumas ainda retaliações, que foi, quem foi os fiéis? O rei Asa, Josafá, Jotão e Ezequias. Foi um rei que manteram a sua integridade. Então, o que podemos aprender com tudo isso, queridos? Vamos pegar o que é bom deles e imitar. E vamos pegar o que é mal e não imitar. Né? Vamos
ouvir o que alguém falar sobre ele, mas não vamos imitar. Vamos imitar somente aquilo de bom que eles fizeram. Veja, Jesus falou que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Veja que as duas, tanto o reino do norte foi para o cativeiro, tanto o reino do sul, Judá. E essas 12 tribos, né? Essas 12 tribos do norte, tá? Do norte de Israel, muitas foram dispersas, desaparecidas. Algumas estão voltando hoje através do exame de DNA, mas tem uma promessa de Deus em Ezequiel 37, em Apocalipse, sobre essa tribo de Judá, o reino do norte. Mas ainda vai se cumprir, e algumas coisas já estão se cumprindo, e estão voltando às tribos. Mas porque é uma promessa de Deus. Deus tem uma promessa ainda para a nação de Israel. Mas veja que 3 vezes a Síria ataca o reino do norte de Israel, e em 3 levas os caldeus atacam o reino do sul. Então veja que as 2 foi para o cativeiro. O pecado nos leva para o cativeiro, mas Cristo, ele nos liberta. O pecado nos aprisiona, mas Cristo, ele veio para libertar a minha vida, veio para libertar a sua vida. Então, nós aprendemos aqui nesse vídeo sobre a dinastia de Judá. Eu vou repetir toda essa dinastia que eu falei. Primeiro, Roboão. Segundo, Abias. Terceiro, Asa. Quarto, Josafá. Quinto, Jeorão. Sexto, Acasias. Sétimo, Atalia. Oitavo, Joás. Nono, Amazias. 10º, Azarias. 11, Jotão. 12, Acás. 13, Ezequias. 14, Manassés. 15, Amon. 16, Josias. 17, Joacás. 18, Joaquim. 19, Joaquim. 20, Zedequias. Então, esta foi uma dinastia de Judá. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, deixa o seu comentário. Se inscreva em meu canal para que possamos crescer esse canal e vir assim a ser alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.